Bom, quando a gente decide aprender uma nova língua, de certa forma a gente vira uma criança, entendendo nada que as pessoas falam perto da gente. E claro, é bem diferente de quando você aprendeu português quando era criança, porque agora você não tem todo o tempo do mundo como você tinha antes. Hoje você já tem uma noção melhor do mundo à sua volta, você tem mais ferramentas ao seu dispor, e uma dessas ferramentas que você pode usar é algo que não é feito pra você. Tô falando aqui de conteúdo infantil em inglês, que é uma coisa feita exclusivamente pra crianças, só que os adultos podem se beneficiar bastante pra aprender outra língua. Como eu coloquei aqui, conteúdo infantil em inglês é ouro pra quem tá aprendendo inglês, mesmo você sendo um adulto. Nesse vídeo aqui, eu vou te dar alguns exemplos de conteúdos no YouTube que parecem simples, mas podem alavancar drasticamente o seu inglês. Mas, olha só, tem uma condição aqui embaixo. Mas o conteúdo que você consome, para ele te ajudar de fato a aprender o idioma, ele tem que ter 3 características. Nós vamos falar rapidamente dessas 3, mas com os exemplos isso vai ficar cada vez mais claro. Primeira coisa, o que você consome tem que ser autêntico. E o que quer dizer isso? Tem que ser algo feito por falantes nativos de inglês e para falantes nativos de inglês. Então, o conteúdo infantil, por exemplo, tem que ser feito para crianças que falam inglês já, não para crianças que estão aprendendo inglês. A minha sugestão é que você fuja do didático. Mas, Gabriel, você tá falando tanto que não presta? Não, eu tô dizendo que você deve priorizar a imersão, passar tempo com o idioma, experienciar o idioma, do que estudar sobre ele. Estudar pode ser secundário. Outra forma de definir algo autêntico é que é algo em inglês, não sobre inglês. Segunda característica, o conteúdo deve ser compreensível, ou seja, de fácil compreensão. Mas, Gabriel, eu tô começando agora, tudo é difícil, eu não entendo nada em inglês. Bom, se você já assistiu algum dos outros vídeos, eu sempre falo sobre contexto. Você sabe que apenas 7% da comunicação é verbal, ou seja, 93% do que você tá vendo é não verbal, ou seja, dá pra você entender mesmo que tivesse em áudio. Então você tá assistindo um filme, por exemplo, você sabe se a pessoa tá triste, tá alegre, tá brava, ou se tem um acidente de carro, ou qual ambiente que a pessoa se encontra, quais objetos a pessoa tá interagindo. São elementos que são claros pra gente porque nós somos adultos. Uma vantagem que a gente tem acima das crianças, inclusive. Então se você assiste alguma coisa, entende o que tá acontecendo, mesmo sem o áudio, aquilo já é compreensível pra você. E se você entende uma palavrinha ou outra do que estão falando, melhor ainda. Mas, Gabriel, eu vou ouvir tudo e as palavras que eu não entender, eu vou ter que parar e anotar. Não. Assista, consuma, experiencie o idioma sem aquela pressão de entender tudo que viu até o final. Você não vai ter uma prova no final. Não vai ganhar um diploma por ter entendido. Não. Tá com essa mentalidade de Duolingo. Você não precisa acertar tudo, não precisa ter um score. Você precisa experienciar o idioma, passar tempo com o idioma. E por último, o conteúdo tem que ser interessante. Não é interessante tipo, que legal. Não. Você tem que ter interesse. Tem que ser alguma coisa que você pensa assim, se tivesse em português, eu estaria vendo esse mesmo conteúdo. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo que tem coisa interessante para adultos assistirem desses vídeos em inglês para crianças. Eu vou apresentar aqui esses 3 canais em 3 categorias. Um no formato de vlog, outros no formato de animação, uma coisa mais educativa. Em terceiro lugar, aquele exercício que eu sempre recomendo e me arrisco a dizer que é um dos mais benéficos exercícios que você pode estar fazendo, que é texto com áudio. Então vamos lá direto pro YouTube. Então o primeiro exemplo que eu tenho aqui é do Blippi. É um canal infantil, num formato assim de vlog, né? Ele é um personagem, ele vai nos lugares, nos parques, ele mostra as coisas. Eu vou deixar o vídeo rodar aqui alguns segundos e você vai entender por que é produtivo assistir esse tipo de vídeo. Dá uma olhada. Ooh, and these are onions. Wow, that is a big onion. Percebeu o que aconteceu aqui? Me fala se não dá pra entender pelo menos 93% de tudo que tá acontecendo aqui. Se você assiste esse vídeo desde o começo, você tem mais contexto ainda, né? Tipo, ele tá numa fazenda, numa feira. Você vai se ambientando, tendo mais contexto ainda pra entender, né? A gente já pegou o trem andando. E mesmo assim foi fácil de entender. Você viu que ele apontou para cebolas e falou, olha só essas cebolas. E pegou a cebola na mão e falou, nossa, que tamanho de cebola, né? Cebola grande é essa. Isso é conteúdo compreensível. Tem muito contexto visual pra você entender. Segundo lugar, é autêntico, porque ele é americano. Ele fez esse conteúdo para crianças que falam inglês, não para quem tá aprendendo inglês. Não é necessariamente didático. Lembrando que eu falei que didático não significa que é ruim. Significa que não é uma prioridade, deve vir em segundo plano. Tem gente que se queixa que entende só brasileiro falando inglês. Por quê? Se prendeu muito tempo a coisas didáticas. Consuma coisas autênticas para você se desprender disso. Em terceiro lugar, é interessante. Eu tava assistindo esse vídeo, por exemplo, eu vi que tem um legume que eu nunca vi na minha vida. Nem sei se tem no Brasil esse legume. Aprendi um nome novo. Então, não importa o nível que você esteja no inglês, você consegue aprender coisas novas, entender como as pessoas reagem e falam e apontam para as coisas. Dá para aprender muita coisa apenas assistindo esse tipo de conteúdo. Esse segundo exemplo aqui do Blippi, olha só, ele tá na floresta, tá fazendo uma trilha, tá mostrando como que é. Dá uma olhada.
Wow, and look how unique this stick looks. There's a bunch of knots in it. Tá vendo? Ele coloca até as palavras na tela, ele tá sempre apontando, mostrando, demonstrando coisas. Isso te ajuda muito a gravar as coisas na cabeça, porque você não tá só vendo uma lista de palavras. Você tá vendo, experienciando aquela situação. E se for interessante pra você ainda, aí que você absorve mais ainda. E se você olhar no canal do Blip aqui, você vê que ele vai em estádio de beisebol, ele vai no aeroporto, ele vai na fazenda. Ele tá sempre apontando pras coisas, falando os nomes, mostrando o nome na tela. Então se você tem aí, ó, pelo menos 15 minutos por dia pra se dedicar ao inglês, pega um vídeo como esse e assiste. Né? Se dedicar ao inglês não significa algo maçante, tipo, nossa, vou estudar aquela coisa chata. Não é nada disso. Tem que ser interessante. Esse outro canal aqui do Handyman Hell faz a mesma coisa. Ele sempre pega os objetos, ele mostra, ele aponta, ele mostra umas coisas interessantes, sabe? Ele mostra tratores, ele mostra, por exemplo, aqui dentro do carrinho de controle remoto, como que é, né? Fiação, coisa de elétrica, mecânica. Para crianças, né? Numa linguagem mais simplificada e bem demonstrativa. Dá uma olhada. You get a good look on the inside of all of the wiring. O tempo todo apontando, falando o nome das coisas, como funcionam as coisas. Você vai assimilando o que você tá vendo com o que tá ouvindo. Aí de novo vem a pergunta, mas Gabriel, não tô entendendo metade do que ele tá falando, mesmo estando claro a imagem. Tudo bem, continua assistindo. Você fez isso quando era criança, né? Os adultos estavam falando perto de você, você não tava entendendo nada. Mas seu cérebro tava coletando informações, né? Você tava sempre associando o que tava acontecendo com o que você tava ouvindo. A TV tava ligada, passando jornal, falando de inflação, você não tava entendendo nada. Os adultos conversando, conversa de adulto, não tava entendendo nada. Você tava só coletando informação. Aí tem hora que a gente se pergunta assim, né? Por que essa palavra aqui eu aprendi tão fácil e grudou na minha cabeça e essa outra aqui parece que não entra na minha cabeça? Porque a palavra que você lembra, você viu em contexto, você viu em situações como essa aqui. Talvez a outra você viu numa lista, você viu num papel, e é mais difícil de lembrar mesmo. Olha esse outro tipo de conteúdo aqui. Hoje em dia tem muito vlog de criança, né? Crianças brincando, eles gravam como que é, como eles reagem e tudo mais. E esse canal aqui do Ryan's World, por exemplo, ele mostra o dia a dia dele e tudo mais. Dá uma olhada. I have some chips and Skittles. Ryan! Ryan! What happened? Mom, you scared me. Tá vendo? Você vê como que as pessoas reagem a uma certa situação, tá? Então, tipo, ele derrubou, ele falou, what happened? O que aconteceu? E pensa comigo, idioma é uma coisa humana, né? Pra você lembrar das palavras, você tem que ver o rosto das pessoas reagindo àquela situação, né? Então ela falou, what happened? Com aquela cara de susto. Seu cérebro guarda muito mais esse tipo de situação do que quando você vê isso no texto, por exemplo, né? Ou num diálogo artificial. Ele mesmo falou, you scared me. Vamos supor que você já conheça a palavra scare, que é assustar. Aí ele falou, you scared me. Você me assustou. Mesmo você já conhecendo essa palavra, você tá validando ela aqui. O seu cérebro tá colocando mais uma camada, validando aquela palavra como útil. Então, se em algum momento você quiser falar que tá assustado, é muito mais provável dessa palavra vir à sua mente do que antes. Já esse canal aqui eu sou suspeito pra falar porque eu assisto e acabo aprendendo palavras novas, expressões, nome das coisas o tempo inteiro. Parece que não acaba, sabe? Parece que tem hora que você sabe muita coisa e aí você se expõe a isso e você vê que tem mais ainda pra você aprender. E o melhor de tudo, é interessante, né? Não precisa ser uma coisa chata. Esse canal é em formato de vlog também, essa família tá sempre viajando, eles vão sempre narrando o que estão fazendo. Olha só. Oh, it feels good to sit down and I am hungry. Tá vendo? Você já vai associando, né? O cara sentou à mesa ali e falou que tá hungry. É o mesmo esquema do que a gente viu agora há pouco. Você vai associando as situações que você tá vendo com o que você tá ouvindo. E se encaixa nas 3 categorias que nós falamos. Algo autêntico, né? Eles são falantes de inglês nativos. Não é algo didático, não é pra quem tá aprendendo inglês, é pra quem já fala inglês. E é interessante. Eles estão viajando aqui, você vê como que eles comem. Por exemplo, aqui eles foram pra Portugal. Eles ficam mostrando como que as coisas em Portugal e tudo mais. Agora uma categoria um pouco mais educacional. Esse canal aqui, o Stephen Maggie, se eu não me engano, é do Reino Unido, então tem um sotaque mais característico ali da região. Ele mostra bastante coisas também, ele aponta, fala o nome, só que ele foca mais nas pessoas que estão aprendendo inglês. Então é uma mesclagem entre o autêntico e o educacional. E eu acho bem produtivo ver esse tipo de conteúdo. Dá uma olhada. Chocolate! Oh, I love chocolate. Do you like chocolate? Hey, yeah. Steve! Are you eating chocolate? Percebe? Ele pega mais leve, ele fala as palavras mais separadas uma das outras, pede pra quem tá assistindo repetir, então acaba sendo até um pouco interativo. É um pouquinho menos, digamos, autêntico do que os outros, né? Porque é feito basicamente para quem tá aprendendo. Mas ainda não é um estudo, sabe? Tipo, não é uma aula de inglês. Agora, esse canal aqui do Alpha Blocks é um prato cheio pra quem dá aula de inglês usar como material. Eu já vi professores usando, porque dá pra aprender a ler. Se você pegar esse canal aqui e assistir todos os vídeos em inglês, você aprende a ler
ler inglês. Dá uma olhada nesse pedacinho do vídeo aqui, ó. Tea, anyone? Not for me. Note. Olha só o que aconteceu aqui, você pode não ter percebido, mas cada letrinha fala o seu próprio nome, né? Então a N fica falando ou fica falando palavras com N. O O também fica falando O. O T fica falando t toda hora. E aí, essas 3 letras formavam a palavra not. Aí chegou o E, só que não é qualquer letra E, é o E mágico. Não sei se você já ouviu falar nisso. Se você não ouviu, é um conceito de gramática. O E mágico basicamente funciona como um acento para a última vogal. Então ele faz o O do not ficar O. Então fica note. E ele é silencioso. Então ele deu as mãozinhas ali e aí ficou note. Ou, né, o not, se você tirar o E, fica not. Coloca o E, fica note. Então você acaba notando vários padrões e descobrindo como funciona a leitura em inglês. Eu não sei se alguém já comentou isso com você, mas em inglês as pessoas não leem sílabas. Elas leem letras. É por isso que brasileiro tem tanta dificuldade em pronunciar a letra muda. Por exemplo, enquanto no Brasil a gente aprendeu na escola que a letra T tem som de tá, té, ti, tó, tu, em inglês, quando as crianças são alfabetizadas, elas aprendem que o som da letra T é t. Só isso. Ela existe sem uma vogal. Ela não precisa do A, I, O, U para ela existir. Eles já acostumam que existe consoante pura. Então, são insights valiosos que você tira nesse tipo de conteúdo que é tão simples, né? E a gente subestima tanto. Já esse canal aqui tem bastante histórias. E são histórias clássicas. Tipo, histórias que você já conhece, folclóricas, sabe? Tem bastante imagem para você ir entendendo. Um dos maiores linguistas da história, Stephen Krashen, falou o seguinte: só se aprende idiomas quando você entende mensagens. E por esse motivo que é tão produtivo você consumir histórias, principalmente histórias curtas e histórias que você já conhece, né? Tipo, se você pega Chapeuzinho Vermelho, você já conhece em português, né? Você vai entender o que tá acontecendo, você entende a mensagem. E é basicamente o que acontece vendo vídeos como esse aqui. Dá uma olhada. This is a city mouse. He lives in a big city with tall buildings and lots of shops and restaurants. Tá vendo? Bem demonstrativo. E aqui já tá claro, né, que é um sotaque do Reino Unido. No canal tem outros sotaques também, e eu recomendo. Mas não é o único canal desse tipo, tá? Se você pesquisar, por exemplo, Story for Children, você vai encontrar um monte de vídeos assim. Já esse canal aqui, eu acabei descobrindo que ele é chinês. Só que eles recrutam falantes nativos de inglês, então pode considerar um canal autêntico, né? Little Fox. Esse canal conta histórias, então é uma coisa bem visual aqui, você pode assistir a animação. E tem o texto para você acompanhar. Então você faz aquele exercício de texto com áudio. É melhor ainda, porque é texto com áudio e com contexto, né? Tem imagem, tem som. Se você entende a história, melhor ainda. Dá uma olhada. Cousin, you are sick. You must go to bed at once. The tailor hung his head. Então você vai ouvindo, acompanhando o texto e já vai olhando a imagem também. Tudo isso vai ajudar você a entender melhor. Lembra que o foco é entender a mensagem. E por último, esse canal chamado Reading Is é muito bom para você praticar texto com áudio também. É um canal onde eles pegam um livro clássico, lê ele em voz alta e você vai acompanhando com o texto. Mouse, house. Mouse on house. House, mouse. House on mouse? Então você já pratica a leitura e indiretamente você já pratica a sua pronúncia, né? Porque ao contrário do que a gente pensa, praticar a pronúncia não é ficar repetindo. A maior parte da sua pronúncia correta vem da audição. Então se você nota bem os sons do inglês, você vai estar falando bem também. E com esse tipo de conteúdo, você vai ler bem também. Você vai olhar para a palavra e não vai ler ela em português, né? Você vai ler ela em inglês. E aproveitando, você já entende a história também. Olha só que interessante, ó. Mouse on house. Ou seja, é um rato na casa, né? Na de em cima. E você já percebe que não se fala o E, né? Aquele E mágico, né? O E silencioso que a gente falou agora há pouco, né? Mouse, house. E o outro, ó. House on mouse. É a casa no rato, né? Tipo, sobre o rato, em cima dele. Você já vai entendendo a história também. Não adianta, se você tá me ouvindo até agora, é porque você já tem todas as ferramentas que você precisa para aprender inglês. Se você chegou até agora no vídeo, é porque você tem tempo, é porque você tem o recurso, porque você tem internet para me assistir aqui, e você tem o direcionamento que eu tô te passando aqui de graça nesse canal. Então não falta mais nada para você aprender inglês. Só se não quiser mesmo. É a última barreira, é o querer, é o estar disposto. Porque não adianta ter um monte de ferramenta e não usar elas, né? Pessoal, obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, escreva aqui embaixo nos comentários o que você achou, qual que é a sua experiência com o inglês. Se já tiver ativado aí o clube de membros, considere patrocinar o canal e me ajudar a produzir ainda mais vídeos como esse para te ajudar a aprender inglês. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela de uma outra aula que eu tenho certeza que você vai gostar. Até mais.